Olá, aqui é o professor Daniel Camargo e nós vamos continuar com as atividades comentadas, a correção de deveres sobre concordância verbal. Então vamos às atividades, vamos fazer um vídeo curto, bem explicadinho, para que todos compreendam. Lembrando, se tiverem alguma dúvida, meus caros aluninhos virtuais e alunos da escola, mandem um recadinho lá no Instagram, @danielcamargo.professor, ou na página do Facebook, @professor Daniel Camargo, ou no YouTube, para quem inserir. Tá? É só pedir que eu faça um vídeo para vocês, sobre qualquer tema de língua portuguesa ou redação. Então vamos às atividades. Pegar aqui a canetinha para marcar texto. As respostas estão aqui, tá? Já, obviamente que isso aqui facilita o meu trabalho. Mas nós vamos explicar o porquê, tá? Para que vocês compreendam se alguém, quando fez a atividade, não entendeu por que é verdadeiro e por que é falso. Então vamos analisar a oração. Os amigos de meus pais virão jantar conosco amanhã. Aqui diz que o sujeito é composto, tá? Vamos ver se o sujeito é simples ou composto. Como é que eu descubro se o sujeito é simples ou composto? Como é que eu acho o sujeito numa oração? Eu primeiro encontro o verbo. Então, o verbo aqui, virão. Tá? Virão jantar, é uma locução verbal. E eu pergunto, quem virá jantar? Os amigos. Amigos. Eu tenho um núcleo, sujeito simples. Por isso que é falso aqui. Ok? Não esqueçam desse pequeno detalhe fora de controle, entusiasmado, animado. Tá? Eu preciso encontrar o verbo e perguntar quem. Aí tudo fica mais fácil. Aqui diz que o verbo poderia estar no plural, aqui, nessa parte aqui. Ó. Um grande número de alunos reivindicou seus direitos. Verbo reivindicou. Vamos achar o sujeito? Sempre, tá? Para eu ter certeza da regra de concordância verbal, eu preciso achar o verbo e ver o seu sujeito. Quem reivindicou? Um grande número de alunos, tá? Eu tenho aqui uma expressão partitiva que se refere a uma parte de um todo. Quando isso acontece, o verbo pode estar tanto no singular quanto no plural. Portanto, essa afirmação, o verbo poderia estar no plural, está correta. Próximo. Vamos lá, animados, entusiasmados. Nesta frase aqui, uma das escolas que enviou o projeto está localizada em São Paulo. O verbo só pode ficar no singular. Vamos ver, só pode ficar no singular. Uma das escolas que enviou o projeto. Verbo, enviou. Quem enviou? Uma das escolas. Eu tenho aqui uma das. Isso aqui é uma expressão partitiva, uma expressão que se refere a uma parte de um todo. Então, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, falso. Próxima. Vamos lá, pessoal. Vão anotando as dúvidas para poder retirar as dúvidas com o professor depois. Nesta frase, chegaram para a reunião mensal o gerente e o diretor da empresa. Aqui diz que o verbo também poderia estar no singular. Vamos ver o verbo onde está? Cadê? Chegaram. Quem chegou? O gerente e o diretor. É um sujeito composto. Mas o verbo, olha só que legal essa regra aqui. O verbo, ele vem antes do sujeito. Quando o verbo vem antes do sujeito, o verbo pode estar tanto no plural, porque é um sujeito composto, quanto acompanhar, concordar com o primeiro núcleo do sujeito, que é gerente, que está no singular. Então, o verbo também poderia estar no singular. Verdadeiro. Show de bola, né? Essa regra aqui é extremamente interessante e fácil, tá? Então, vamos decorá-la, por favor, entendê-la. Me perdoem. A próxima aqui. Mudando a tinta. Vou botar um verde mais escuro. Os alunos, o professor e os pais conversaram. Aqui, é permitida a concordância no singular em razão da posição do sujeito? Olha só. Qual é a regra principal? Vamos achar o verbo, conversar. Quem é que conversou? Alunos
professores e pais. É um sujeito composto, tem 3 elementos aqui de quem eu estou falando alguma coisa, tá? Alunos, professores e pais. Vamos mudar essa cor, porque vocês não vão enxergar nada aí, ó. Aqui, ó, alunos, vamos lá, professores, professor e pais. Esse povo aqui todo conversou, tá? Então o verbo está no plural. Por quê? Porque o sujeito é composto, tem 3 núcleos. Eu só vou poder usar o verbo no singular quando o verbo vir antes do sujeito e ele concordar com o primeiro elemento que estiver no singular. Aqui não acontece isso, por isso é falso. Ok? Show de bola! Próxima atividade. Canetão. Então, crie sujeitos para completar as frases a seguir. Depois classifique-os em simples ou compostos. Tá? Então aqui, está escrito fomos ao teatro. Eu coloquei eu e a Janaína, minha esposa maravilhosa, fomos ao teatro. Sujeito composto. Por que eu coloquei sujeito composto? Porque o verbo está no plural. Mas eu poderia colocar nós fomos ao teatro? Poderia. Aí o sujeito seria simples. Ah, show, né? Vamos lá. Lembrando, tá? Isso, por que existe essa variação que eu acabei de falar? Porque, sim, o sujeito simples ou composto é com relação ao número, à quantidade de núcleos. Quando eu tenho 2 núcleos, sujeito composto, o verbo tem que ir para o plural. Se eu tenho um sujeito simples e esse sujeito está no plural, elas foram, nós fomos, o verbo vai concordar com o sujeito, tá? Regra básica de concordância verbal. Aqui, andou calmamente pela rua. Eu posso dizer que ele andou, mas eu coloquei João. O João andou calmamente pela rua. Sujeito simples. Muito cansado, adormeceu. Eu posso colocar que ele adormeceu, eu posso colocar aqui um sujeito simples. Ó. Marcelo adormeceu. Sujeito simples. Com esforço e confiança, eles vencerão o campeonato. Sujeito simples, só tem um núcleo. Eu podia dizer assim, com esforço e confiança, o Paulo e o Alexander vencerão o campeonato. Aí seria sujeito composto. Ok? Mas aqui só tem um núcleo, sujeito simples. Pela manhã, Thales e Sara saíram apressados. 2 núcleos, verbo no plural, sujeito composto. Eu ainda sinto a emoção da vitória. Meu Deus, eu botei sujeito composto. É sujeito simples. Espera aí que o professor teve uma crise aqui e errou. Simples. Simples, meu velho. Sujeito simples, só tem um núcleo, né? Isso aqui foi só para testar vocês, se vocês estão ligados na missão. A 18. A partir dos sujeitos apresentados, complete as frases observando a concordância verbal. Então é o contrário do exercício anterior. Então aqui, ó, o Natal é uma data festiva. Sujeito simples no singular, verbo no singular. O amor é a solução da humanidade. Sujeito simples no singular, verbo no singular. Vamos botar aqui um marca-texto. As tarefas de aula foram excelentes. Verbo no plural. As tarefas é sujeito simples, tá? Mas está no plural. Então, o verbo no plural. O amor e o perdão, ó. O amor e o perdão, sujeito composto. Então, o verbo no plural. O amor e o perdão são importantes. Eu e você, sujeito composto, precisamos de leitura. Todos nós precisamos, tá? Constantemente. Ler é, além de uma terapia, a forma mais inteligente de adquirirmos conhecimento e até um pouco de experimentação, né? A aula foi incrível. A aula, o núcleo no singular, foi verbo no singular, sujeito simples. Jovens e crianças, sujeito composto, e os dois estão no plural, né? São verbo no plural porque o sujeito é composto. O futuro da humanidade. Então perceberam aqui? Se o sujeito é simples e o núcleo está no singular, verbo no singular. Sujeito composto, verbo no plural. Ok? Simples assim. Vamos mudar a cor para a próxima atividade.
esse verde. Transforme os sujeitos simples em sujeitos compostos, utilizando a palavra entre parênteses, né? O jasmim perfuma o ar. Aí a palavra entre parênteses é rosa. O jasmim e a rosa, sujeito composto. O verbo fica no plural, perfumam o ar. A casa é nossa. O quintal aqui, né? Vamos usar o quintal. A casa e o quintal, verbo no plural, porque o sujeito é composto. São nossos. Tá? É simples, tá? Se eu tenho um sujeito composto e o verbo vem depois do sujeito, o verbo fica no plural. As árvores embelezam o ambiente. Flores. As árvores e as flores embelezam o ambiente. Ok? Manteve a mesma coisa, não teve alteração. O aluno concordou com o diretor da escola, professor. O aluno e o professor concordaram. Aqui eu tive que colocar o verbo no plural, porque aqui o sujeito era simples e aqui é composto, verbo no plural. Vamos mudar a cor aqui, que essa cor não ficou boa. Não ficou boa, professor? Essa corzinha aqui. A mãe estava feliz. A mãe e os filhos estavam felizes. Verbo no plural, porque o sujeito tem dois núcleos, sujeito composto. O terreno foi comprado. O terreno e a casa foram. O verbo foi para o plural, porque o sujeito é composto. Esse exercício é só para nós decorarmos e entendermos na nossa cabeça, levemente limitada, que o sujeito, quando é composto, o verbo vai para o plural. Ele vai ter uma diferenciação se o verbo vir antes do sujeito composto. Aí ele pode concordar com o primeiro. Por exemplo, foi o terreno e a casa comprado. Alugado. Pode ser. A janela está aberta. A janela e a porta estão abertas. Verbo no plural, porque o sujeito é composto. O rapaz completou a paisagem. Contemplou, tá? Contemplou, ele admirou a paisagem. O rapaz e a moça contemplaram. Então, o que a gente fez aqui? Como o verbo estava no singular, porque o sujeito era simples. Colocamos um sujeito composto, verbo no plural. Aqui não mudou, ó, embelezam, não mudou, continuou no plural, porque que o núcleo já estava no plural. Ok? Simples. Vamos fazer essa última atividade aqui, ó. Falta mais isso aqui. Mas antes nós vamos ler o texto, tá? Recife e Maceió recebem centro de telemedicina. 2 unidades de telemedicina foram inauguradas hoje em 15 hospitais de ensino do Recife, em Pernambuco, e de Maceió, capital alagoana. Equipamentos para teleconferência e uma conexão de qualidade serão usados para auxiliar no diagnóstico, tratamento e treinamento de profissionais no interior. Mas, para isso, os estados precisam investir em estruturas mínimas nos municípios a serem atendidos. De acordo com o coordenador nacional da RUT, Luiz Ari Messina, a rede ajuda na assistência remota de pacientes, no apoio aos médicos de áreas remotas e do interior que precisam de uma segunda opinião e recebem orientação dos hospitais de referência, além da educação à distância. Com as tecnologias da informação e da comunicação, os profissionais mais capacitados dos centros de referência vão poder ter uma atuação muito mais adequada às situações do dia a dia. Foi estabelecida nesses hospitais uma conexão por fibra ótica, inclusive para a realização de videoconferências com pesquisadores e profissionais do resto do país. A expectativa da coordenadora do recém-inaugurado núcleo do Hospital da Restauração, Fátima Buarque, é principalmente ampliar a troca de conhecimento com as unidades de saúde do interior de Pernambuco. Que a gente passe a ajudar os colegas do interior sobre politrauma, por exemplo, como conduzir, como cuidar,
sem necessariamente trazer os pacientes para o Recife. A proposta principal é reduzir a demanda de necessidades básicas, simples, que o tratamento deixa de ser dado no interior por causa da falta de conhecimento, afirma. Buenas. Nas frases a seguir, identifique o sujeito e seu núcleo, em seguida classifique-o em simples ou composto. Recife e Maceió recebem centro de telemedicina. Vamos pegar o canetão. Enfim, nem vai precisar fazer interpretação de texto, né? Recife e Maceió recebem. Quem recebe? Recife e Maceió. Sujeito, Recife e Maceió. Núcleo, Recife e Maceió. Classificação, 2 núcleos, sujeito composto. 2 unidades de telemedicina foram. Quem foi inaugurado? 2 unidades de telemedicina. Esse é o sujeito. Núcleo, unidades, classificação, simples, porque só tem um núcleo. Mudar a cor, galera, mudar a cor. Vou botar aqui. Equipamentos para teleconferência e uma conexão de qualidade serão... Olha só, vocês viram que eu já paro no verbo? Por quê? Porque eu tenho que encontrar o verbo. E eu pergunto, quem será? Equipamentos para teleconferência e uma conexão de qualidade. Esse é o sujeito. Agora, qual é o núcleo? Equipamentos e conexão. Tá? Esse é o núcleo. Se tem 2 núcleos, sujeito composto. Mas, para isso, os estados precisam investir em estruturas mínimas nos municípios a serem atendidos. Vamos lá. Precisa investir uma locução verbal. Quem precisa investir? Os estados. Os estados é o sujeito. Qual é o núcleo? Estados. Classificação só tem um núcleo, sujeito simples. Mudando a cor. Vermelhão. De acordo com o coordenador nacional da RUT, Luiz Arimessina, a rede ajuda. A rede ajuda. Quem ajuda? A rede. Tá? Olha, eu gostaria que todas as pessoas, todos os meus alunos que assistirem esse vídeo, percebam. Para que eu encontre o sujeito, aliás, análise sintática, tá? Eu encontro o verbo da oração. Ou os verbos dos períodos, tá? Para poder separar as orações. E aí eu vou encontrar os termos. O primeiro termo é o sujeito e o predicado. Como é que eu faço? Quem ajuda? A rede. A rede é o sujeito. Núcleo, rede. Só tem um núcleo? Sujeito simples. Tá? É barbada. Você encontra o núcleo do sujeito, o verbo, encontra o sujeito, encontra o predicado, e aí a partir daí você vai dissecando a oração. A expectativa da coordenadora é principalmente ampliar a troca. O que é a expectativa da coordenadora? Esse é o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Expectativa. Expectativa é que é, né? Então só tem um núcleo sujeito simples. Continuando. Vamos lá, galera. Vamos lá. Firme e forte. Fiz errado aqui, professor. Com as tecnologias da informação e da comunicação, os profissionais mais capacitados dos centros de referência vão poder, vão poder ter uma locução verbal. Quem vai poder alguma coisa aqui? Os profissionais mais capacitados dos centros de referência. Aqui, ó. Os profissionais mais capacitados dos centros de referência. E qual é o núcleo do sujeito? Profissionais. Só tem um núcleo, sujeito simples. Bora, galera. Firme e forte. Que a gente passe a ajudar os colegas do interior sobre politrauma, por exemplo. Passe a ajudar. Quem passa a ajudar alguém aqui? A gente. A gente, núcleo, gente. Sujeito simples.
A proposta principal é, verbo é. Quem é a proposta principal? E quem é que é mesmo a proposta? Núcleo e proposta. Se tem um núcleo, sujeito simples. Próximo exercício, galera. Vamos lá. Eu quero esse caneta. Próximo exercício. Leia as frases e marque verdadeiro para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Um dos hospitais que oferece o serviço de telemedicina é o Albert Einstein, em São Paulo. Tá, vamos ver aqui. Um dos hospitais que oferece. Quem oferece? Não ficou legal essa cor. Não ficou legal. Troca a cor, professor. Quem oferece? Quem oferece? Um dos hospitais. Beleza. Vamos lá. O verbo oferecer indica que o Hospital Albert Einstein é o único a propor à população o serviço de telemedicina. Um dos hospitais que oferece. Se eu estou dizendo qual é o sujeito? Um dos hospitais. Um dos hospitais que oferece serviço de telemedicina é o Albert Einstein. Aqui, né? Quem oferece? Um dos hospitais. Então, um dos hospitais. Não é verdadeira essa informação. Olha só como só encontrando o sujeito né, a qual o verbo se refere, eu já consigo fazer uma interpretação de texto bem bacana. Não preciso ler muita coisa, não preciso de muita informação. Tá? Então é falso mesmo. Se o verbo oferecer está no singular, o termo que se privilegia na conferência é hospitais. Como assim? Não. Olha só. Oferecer, oferece, está no singular. Tá? Quem oferece? Um dos. A palavra um é um núcleo. Por isso que ele está no singular. Isso aqui é uma expressão partitiva. Eu poderia usar o plural também. Tá? Mas eu usei usei o singular. Então é falso. O verbo oferecer pode ser utilizado apenas no singular? Falso. Isso aqui é uma expressão partitiva. Eu posso usar o verbo no singular ou no plural. É possível empregar o verbo no plural? Sim, é uma expressão partitiva. Então eu posso concordar com hospitais, plural, ou concordar com o núcleo, que é um. A expressão serviço de telemedicina não interfere na conferência do verbo oferecer. Não interfere. Verdade. Então é verdadeiro. Vamos para B. A maioria dos especialistas recebem treinamento para a prestação de serviços de telemedicina. O verbo receber concorda com a palavra serviços, que também está no plural. Vamos lá. A maioria dos especialistas recebem, esse é o verbo. Quem recebem? A maioria dos especialistas. O verbo receber concorda com a palavra serviços? Não, concorda com a maioria dos especialistas. Então é falso. A palavra treinamento exerce função importante na concordância do verbo receber? Não. Por quê? Isso aqui já é outra oração, né? Ó, treinamento para prestação de serviço de medicina. Não, isso aqui é tudo complemento, receber um treinamento. Isso aqui é um complemento do verbo. Não tem nada a ver, o verbo concorda com o sujeito. Falso. A forma verbal receberam dá ênfase à palavra especialistas do ponto de vista da concordância? Exatamente. Vamos aqui pegar uma outra cor para a gente falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a maioria, tá? A maioria. Isso aqui é uma expressão partitiva. Tá? Essa é a regra que a gente está trabalhando aqui nesse exercício. O verbo podia estar no singular, tá? Mas ele está no plural porque ele está concordando com especialistas, que é o termo especificador. Beleza? Então, assim, ó, a forma verbal receberam dá ênfase à palavra especialista? Sim, verdadeiro. A outra possibilidade de concordância do verbo receber, ele poderia estar no singular, acabei de explicar isso, verdadeiro. Por quê? Porque a maioria é uma expressão partitiva. Então o verbo pode tanto ficar no singular concordando com maioria, quanto ir para o plural concordando com a expressão especificadora aqui, que está especificando, tá? O termo especificador. Se o verbo receber estivesse no singular, a ênfase recairia sobre a palavra treinamento? Não, cara. Treinamento é um complemento do verbo.
Não tem nada a ver com a concordância dele, tá? Vamos continuar. Marca texto. Chegam cedo ao evento os músicos e os patrocinadores. Chegam cedo. Quem chega? Músicos e patrocinadores. Sujeito composto. Ó. Eu achei o verbo e achei os núcleos do sujeito. Sujeito composto. O verbo vem antes do sujeito. Então, esse verbo pode concordar com músicos, que está no plural, ou pode ficar no plural porque está no sujeito composto, né? Então ele só tem uma opção, ficar no plural. Então vamos ver. É uma opção de quem escreve deixar o verbo no plural? Não, não é, porque aqui só pode ficar no plural porque o termo que ele tem para concordar é músicos, e músicos está no plural. O verbo chegar obrigatoriamente deve ficar no plural? Sim, já expliquei por quê. O verbo chegar está no plural porque está concordando somente com o segundo núcleo do sujeito? Não, ele está concordando com todos, né? Tanto com o sujeito composto quanto com o primeiro núcleo. A concordância do verbo no plural relaciona-se aos dois núcleos, músicos e patrocinadores? Sim. A forma verbal chegaram está relacionada apenas ao primeiro núcleo? Não, já expliquei também. Próximo. Vamos lá, pessoal. Não vamos perder o fio da meada. Comprou livros o professor e os alunos. Verbo comprou. Quem comprou? O professor e os alunos. Dois núcleos. Considerando que o primeiro núcleo está no singular. Então, esse verbo pode concordar com esse aqui. Então, ele pode ficar no singular. Por que pode, mesmo sendo um sujeito composto? Porque o verbo vem antes do sujeito. Quando o verbo vem antes do sujeito, no sujeito composto, ele pode concordar com o primeiro. Por que aqui ele só pode ficar no plural? Porque o primeiro elemento já está no plural. Ah, seus tansos. Então, olha só. A forma verbal comprou está incorreta? Falso. Então, ele pode ficar no singular. Poderia ser utilizada a forma verbal compraram? Verdadeiro, claro, porque aqui é um sujeito composto. Mesmo se a palavra professor estivesse no plural, o verbo comprar teria mantido o singular? Falso. Falso. A utilização do verbo no singular significa que somente o professor comprou livros novos? Falso, né? Porque os dois compraram. Isso aqui está errado. Mesmo com a utilização do verbo no singular, tanto o professor quanto os alunos realizaram a ação verbal? Sim, verdadeiro. Show de bola. Não muda o sentido, tá? Essa regra aqui do verbo antes do sujeito composto e ele concordando com o primeiro elemento que está no singular, não muda a regra, tá? O sujeito não muda o sentido, perdão, tá? 22. Complete as lacunas com as palavras que definem a regra geral de concordância. Então, a regra geral de concordância é a seguinte. A regra geral de concordância verbal define que o verbo, tá, deve concordar com o núcleo do sujeito em número, que é singular ou plural, e pessoa, que é a primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, né? Entenderam? Fora de controle. Muito obrigado. Essa aula foi cumprida, mas era a correção de muitos exercícios. Qualquer dúvida, ó, manda uma mensagem no Instagram, @danielcamargo.professor. Manda na página do Facebook, @professor Daniel Camargo. O professor vai responder, vai fazer vídeo especial para qualquer pergunta sobre língua portuguesa, redação ou literatura. Tá? Muito obrigado, até a próxima!